Pois é, Rogério Ceni está a perigo. Estou gravando este vídeo agora 2 horas nessa terça-feira, dia do jogo contra o Puerto Cabello e, bom, as informações são que o Ceni pode cair a qualquer momento. Talvez até esse vídeo subir ele já esteja oficialmente fora de São Paulo ou não. Eu imagino que não, tá? Eu imagino que não faz sentido demitir o técnico no dia de um jogo, né? Então, pelo menos deve-se passar o jogo. E eu vou falar um pouco mais sobre essa repercussão. Eu não vou falar da notícia em si, imagino que todo mundo aqui já viu a nota da Independente, né? Também, sabe, da postagem do Baby e da repercussão toda que deu. A ideia do vídeo é falar sobre, tá, e aí? O que acontece? Quais são os pontos, né, de derrubar, tirar o Rogério de lá ou não? Certo, começando a falar. Vocês já sabem que eu tenho minhas ressalvas contra o Rogério, né? Que assim, eu não entendo muito bem o que ele quer. Taticamente o time é bagunçado. Eu acho que é claro que o elenco do São Paulo é limitado, né? Se a gente for comparar com outros times que tivemos na nossa história, esse time é bem limitadinho, mas, gente, se você for comparar com os outros elencos do brasileiro, a gente não tem um dos piores. Não tem um dos quatro piores ou coisa do tipo. E o que pega muito no Rogério Ceni é como ele, às vezes, parece não saber trabalhar. Pô, mano, aqui a luz, né? Ele parece não saber trabalhar com os atletas, ou ele tem essas coisas assim. Quantos atletas ele já não dispensou porque ele não queria trabalhar com os caras? E isso daí é dinheiro que vai embora, assim, dinheiro que vai pelo ralo, né? Então ele pede o jogador não dá certo, ou na visão dele não cumpre as expectativas e rapidamente é dispensado. André Anderson é um bom exemplo, né? Que ainda tá aí, tá encostado. E tipo, pô, o próprio Rogério Ceni foi lá e pediu o cara. Aí o jogador ele jogou uma, duas partidas e depois fica encostado lá. E você não entende muito bem o porquê, né? Assim, que? Eu não sei, sabe? É difícil entender o que o Ceni quer, o que o Ceni busca no seu time. Então, eu acho que isso daí pesa muito contra ele, né? Tem o caso Luan agora, que ele decidiu, e assim, eu sei que tem muita gente falando que, duvida que ele decidiu, que provavelmente alguém da direção que falou para ele afastar. Porra, ó, você acredita em Papai Noel também, ou coisa? Porque, assim, ou então você é um especulador, se você, o cara ele vai lá dar entrevista. Primeiro é o sendo sincerão. Aí quando o que ele fala não é o que você gosta de ouvir, aí não, aí ele tá mentindo. Difícil, né, gente? Difícil. Então, eu acredito, real, quer dizer, eu acredito não. Foi o que ele disse, então eu vou tomar isso daí como verdade, de que a decisão, né, de afastar o Luan foi dele. Isso daí é preocupante em todos os sentidos, em todas as possibilidades, porque se não foi dele e supostamente o Belmonte pediu para ele assumir o culpa de afastamento, tá errado já. Quer dizer que o diretor de futebol se esconde atrás do técnico. Se ele tomou a decisão por si só, também tá errado, porque ele é o técnico, ele não é o diretor de futebol. Então, assim, é desesperadora a situação. Mas esse tipo de coisa atrapalha muito o Ceni. E tem uma galera que fala que não, que olha como os jogadores do Flamengo adoram ele por causa daquela participação do Febre de Bola, se não me engano. É esse o nome do programa? Não vou lembrar. Bola da vez, da ESPN. Que aí tem um recorte dos jogadores do Flamengo, né? E como os jogadores amam ele. Bom, primeiro que não estavam todos os jogadores do Flamengo. Eram alguns atletas que estavam lá, se não me engano, 6. Era Felipe Luiz, Gabigol, Rodrigo Caio, eu não lembro quais eram os outros jogadores. Mas enfim, tem isso daí que é importante, não eram todos os atletas do Flamengo que estavam lá, então deve se levar em consideração. E outra coisa, às vezes você tem um problema com um cara que é ali pontual, que você não gosta de trabalhar no dia a dia. O cara saiu do seu dia a dia, você não vai ter nenhum problema, sem contar que não vai entrar ao vivo um jogador ofender, enfim, fazendo birra ou qualquer coisa do tipo contra o Ceni num programa que ele tá sendo entrevistado, né? Então, pô, gente, convenhamos, né? E o Ceni é noticiado, tá? Não é que é especulado, não é notícia de coisa que saiu do Twitter. Não. A imprensa cobriu
e mostrou que ele teve problema de relacionamento na primeira passagem no São Paulo com o Cícero, né? Devemos lembrar. Ele teve problema no Fortaleza nas duas vezes também. É que lá no Fortaleza o tamanho dele era tão maior, né, que dos outros que estavam lá, e que não tinha nem como fazer, né? Mas ele realmente tinha problemas, tinha dificuldade no trato do dia a dia. Ele teve problema no Cruzeiro, depois no Fortaleza novamente, depois no Flamengo, depois no São Paulo. E isso sempre foi noticiado. E por favor, às vezes parece que tem uma galera que. Sabe aqueles pais de criança que toda semana tá na diretoria e os pais sempre acham que não é culpa do seu filho? O moleque tá toda hora tomando bronca da diretora, tá toda hora sendo retirado da sala de aula. Aí vai lá e os pais ficam defendendo a criança, né? Tipo, e não colocam responsabilidade em cima. Então, tem gente que trata o Rogério Ceni assim, fala, não, nunca, porque ele quer muito ganhar. Porra, tudo bem, ele pode querer muito ganhar, e eu acredito que ele queira mesmo. Mas ele tem que ser minimamente competente no trato com as pessoas. Por quê? Ele é o técnico, ele é o líder desse time, é ele que toma as decisões. Se o técnico não sabe tratar com seus atletas, e assim, eu sei que tem várias formas de se fazer a coisa. Tem o técnico mais paizão, né, que é o clássico do Felipão. Tem técnico que dá mais porrada mesmo, que a gente tem no futebol mundial, o Mourinho, por exemplo, que a gente sabe. Agora parece que na Roma ele melhorou, eu não acompanho o futebol italiano, então não sei exatamente os pormenores, mas eu ouvi falar que ele tá um pouco melhor na Roma. Mas a gente sabe que o Mourinho ele é um técnico que dura 2, 3 temporadas, porque depois. E ele ganha, né? Ele dura, é campeão, exceto no Tottenham, porque é impossível ganhar alguma coisa naquele time horrível. Mas ele dura, ele é campeão, e depois os jogadores se enchem dele, porque o cara é um mala, o cara é muito chato, ele é insuportável no dia a dia. Mas ele sabe, ele cobra muito seus jogadores e tem algum resultado. Agora o Ceni, ele cobra seus atletas, aparentemente ele cobra o mesmo profissionalismo que ele teve, então ele é, assim, surreal. Primeiro que são outros tempos e, enfim, não faz sentido você cobrar do outro que seja igual a você. O outro não é você. Você não tem- nunca, nunca, nunca se deve. Sabe, cada um tem seu jeito de agir, cada um tem seu jeito de pensar, e quando você é um chefe, você tem que entender isso, que as pessoas são diferentes, que às vezes você consegue tirar mais de alguém tratando-a bem, e não bem assim, né? Sendo mais gentil do que dando porrada. Eu já falei desse filme, eu esqueci de pegar de novo o filme. Se eu não me engano, o nome do filme é Técnicos, tá? Eu assisti quando tava na Netflix, não tá mais lá. Da última vez que eu vi, pelo menos não tava mais lá. E é um documentário, né, que acompanha 4 técnicos alemães em algumas divisões, né, diferentes lá. E tem 2 técnicos que trabalharam com o mesmo jogador em anos diferentes, né? Então, um ano antes de gravar aquele documentário, um cara estava no time do outro técnico e ele tinha dado problema. Era desses caras que tem personalidade forte, né? Como gostam de falar. Quando a pessoa é meio babaca, não falam que é babaca, falam que tem personalidade forte. Então, desses caras com personalidade forte que não rendeu com aquele técnico. Porque o técnico ele era meio científico, ele era meio, sabe, da escola mesmo de técnicos alemães. E ele foi para esse outro time e começou a jogar muito bem, começou a dar 120%, porque o outro técnico, né, o novo técnico dele, apesar de ter tido a escola também de técnicos alemães, mas ele era mais boleiro, ele entendia mais a linguagem do futebol, digamos assim, né, a linguagem da bola. E o jogador, ele falou com todas as letras no documentário. Ele falou assim: eu não corria por aquele cara porque ele não me entendia, mas esse cara me entende e é por isso que eu vou correr por ele. Simples assim, então faz parte. Você tem que entender, você tem que pelo menos procurar entender seus atletas e perceber, tipo, porra, o Luan, ele pode não estar na forma física ideal, mas, pô, o cara tá se matando desde novembro do ano passado. O cara não teve férias pra ficar em forma e chegar bem nesse ano. Ele não tá 100% ainda, mas será que ele não merece uma chance a mais? Será que ele não merece ter mais oportunidades? Para eu mostrar para ele que eu estou aprovando as atitudes dele, que eu estou aprovando a forma que ele tem se entregado no dia a dia e nos seus treinamentos, e que
com meu apoio, e ele continuando dessa forma, logo logo ele chegará à titularidade, como ele tanto espera? Será que essa não é a forma correta de agir nesse caso? Ou o correto é o cara tá lá se esforçando, não teve férias, tá se matando para chegar perto das expectativas que o técnico tem sobre ele, e o técnico vai lá e fala: não, não tá bom bastante. Ponto. Não, dane-se. Sabe, é aquela criança que tira 9 e os pais falam: não, não, não é bom bastante. Só aceito 10. Sabe, não é assim, gente. E parece que é assim que o CN trata os jogadores no dia a dia. Porra, é assim. Comecem a reparar. Já tô alguns vídeos, né, que eu não comentei isso daí, devia ter comentado antes. Na beira do campo, a toda jogada, como se ele encosta a cabeça e reclama e não sei o quê. Ele não apoia seus atletas, ele não passa confiança. E assim, já tá difícil pros atletas também. Eles são jogadores limitados, muito jogando fora de posição, mas eles dão o máximo. Dá pra ver que eles realmente se doam em campo. É que os caras são ruins mesmo, né? Assim, aí você pega o cara que já não é muito bom no que faz e bota ele pra fazer outras coisas que não sabe direito, aí é impossível, né? E aí você olha pro seu banco e tá o técnico reclamando de você só. Só coçando a cabeça. Só falando, não, tinha que ter batido daquele jeito. Porra, cara. Parece que ele não jogou bola, pô. Parece que ele não tava lá em campo um dia desses. Quantas vezes a gente não viu o Ceni tentando dar aquela manchete pra defender a bola e tomar um frango? Sabe? Às vezes jogar bola também tem isso daí. E pra você melhorar o desempenho dos seus atletas, tem que passar confiança pra eles e não ficar só descendo o cacete. Eu acho que ele peca nisso. Ele peca na parte do tratamento entre os atletas, né? Como é que ele age com seus jogadores. Aparentemente, né? Isso daí são as informações, tanto que do PVC quanto do André Hernan, os atletas gostam do Ceni. Eles acham que o Ceni é um bom técnico. Eles acham que o Ceni tem um bom trabalho. Porém, tem essa questão do trato com os atletas e ele realmente tem que entender que as pessoas não são ele. É isso. Você não tem que exigir do outro o que você faz. Você tem que botar, ó, eu espero pelo menos isso daqui. Tá, agora você também tem que ter noção de que quando você bota o sarrafo lá em cima e ficar dando porrada em quem não corresponde às expectativas, o cara vai realmente se voltar contra você, ou pelo menos render menos do que poderia por causa disso. Acho que falta isso daí pro Ceni, certo? Pois bem, outra coisa, montagem do elenco. Ele montou esse elenco, eu sei que não são os jogadores ideais que ele pediu, não tem nenhum super craque aí, mas eu não vejo evolução. Eu não vejo, tá? É um time mais forte e pra quê? Por exemplo, contra o Botafogo, a gente usou a força a mais pra quê? Contra o Ituano, contra o Água Santa. Nos times, aliás, dos times que ganhamos, não foi por causa de força, foi por causa de qualidade mesmo, né? Por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que era bem mais fraco, né, que o São Paulo na parte técnica. A gente ganhou na técnica, a gente não ganhou na força. Aliás, historicamente, o São Paulo é um time de técnica, não é um time de força, nunca foi. Então, bom, ele queria mudar a cara desse elenco e acabou não conseguindo nada. E, bom, eu acho que isso daí também entra na conta dele, junto com Belmonte, obviamente. Segundo as informações, a única pessoa lá no Morumbi que continua a bancar o Ceni é o Casares. Isso daí eu vi do Arnaldo Tironi, eu vi falando, André Hernan também falou disso daí. Agora teve um outro, acho que foi o Jorge Nicola, se eu não me engano foi o Nicola, mas que o Casares é o cara realmente que banca o Ceni, que o resto meio que tá, ah não, a gente tem que ver, ninguém banca, ninguém fala que vai demitir também, mas ninguém banca. É claro, né, porque o Ceni é um puto escudo pro Casares. Enquanto tiver o Ceni lá, o Ceni é maior que todos eles. Então, vai sobrar tudo pro Ceni, né? Então, ele é um puto escudo pro Casares. É claro que o Casares tem esse interesse. Se você tira o Rogério Ceni dali, as exigências vão automaticamente pro Belmonte e pro Casares. Aí vai ser muito mais pressão em cima deles. É evidente que o Casares não quer isso. Até porque
Quando o homem tem um ego muito grande, quer dizer que é um homem pequeno, né? É isso. Acho que é quando o cara precisa ser sempre adorado, quando ele tem que fazer montagem de fotos ao lado de artistas, não sei se vocês sabiam disso daí, mas o Casares tinha uma foto ao lado do Roberto Carlos, o cantor, e era uma montagem. Quando o cara tem que fazer isso, quer dizer que é um sujeito pequeno, se é que vocês me entendem. Então, o Casares ele quer ao máximo se proteger e só quer ficar com as adulações de seus apoiadores lá. Então ele quer o Rogério Ceni lá para servir como escudo. E quando o Rogério Ceni sair, esse escudo também vai embora. E aí vai sobrar tudo pro Casares e pro Belmonte. Sinceramente, aqui ó, entre nós, né? Cobrem mais do Casares, porque o Belmonte, ele é um coitado que foi colocado lá para ganhar apoio internamente do clube, lá nos conselheiros. Só. Cobre mais do Casares, ele é o grande problema, tá bom? Ele é o grande problema. Enquanto tiver Casares, o Belmonte também continuará. Então, tem que derrubar o Casares. Certo? Certo. Entenderam, né? Ótimo. Vamos pro próximo tópico. Pato. Alexandre Pato está sendo cogitado no São Paulo. Eu tô rindo porque eu acho isso daí tão absurdo. Tipo, porra. É um sujeito. Parece que ele é muito legal, tá? Parece que, porra. Ele falou super bem de São Paulo pro Seba Mendes, por exemplo. Ele é um cara que adora o time. E teve aquele lance, né, dele abrir mão de um caminhão de dinheiros pra. Quando o São Paulo rescindiu, né, o contrato dele. Mas a gente sabe que ele sofre com problemas de lesão. A gente sabe que, às vezes, ele é um jogador com intensidade um pouco. Pouco não, né? Muito abaixo do mínimo necessário. Então. Por mim, não viria. Só que aí tem um outro lado da moeda, que é. Tudo bem, ele pode não ser um jogador com muita intensidade ou algo do tipo, mas ele é um jogador técnico. E você prefere o Pato ou o David ou o Erisson ou qualquer coisa do tipo? Eu entendo quem pensa desse jeito. Por mim, não. Mesmo assim, mesmo entendendo que a gente precisa de um cara um pouco mais técnico também, mesmo assim, eu acho que não. Se vier por um contrato de produtividade, sabe? Aquele negócio, ganhar 20, 30 mil, que é um valor simbólico para um jogador de futebol. Porra. Eu adoraria ganhar simbolicamente 20 mil. Mas, enfim, o valor simbólico e depois tendo as cláusulas lá de produtividade, ok. Eu até não acharia ruim, mas mesmo assim eu não acho que ele deva vir para o São Paulo. E por último, e não menos importante, falar sobre a nota em si da Independente, não a nota, né? Mas sobre a ideia da torcida. É curioso como, porra, sei lá, eles vão lá, eles soltam uma nota, e aí, as coisas lá no Morumbi começaram a tremer instantaneamente, né? Há muita especulação dentro do São Paulo, tá? Vou dar um alerta, porque eu sei que tem muita gente que acompanha pessoas que são internas do clube e acabam fazendo a cobertura, né? Uns são mais jornalistas, outros menos jornalistas. Ou, tipo, alguns são jornalistas mesmo, outros são jornalistas formados, mas nunca trabalharam em grandes empresas, como, tipo eu, assim, eu sou jornalista formado, mas eu nunca trabalhei numa Globo, numa Bandeirantes, qualquer coisa do tipo. Mas a gente também tem outros que têm sua carreira como jornalistas consolidados e outros que são só torcedores, certo? Ok. Mas só vou dar um alerta. Cuidado com todas as afirmações sobre porque não sei quem é amigo de não sei quem. Sabe por quê? Muita gente fala muita coisa lá. Assim, o que rola de fofoca, o que rola. Eu já ouvi falar de diretor X que pediu 500 mil em contratação de atleta. Aí fica todo mundo assim, eu não sabia que aquele cara era. Assim, como ele sabe? Porque, sabe aquele negócio? Não, é uma reunião fechada, tinha só o diretor e o gringo que veio aqui contratar o jogador de São Paulo. Tá, e como é que ele sabe que o diretor falou que desviou 500 mil de São Paulo? É isso, então? Meio estranho, né? Enfim, já ouvi falar várias coisas assim de jogador.
A, B ou C que apronta com isso, com aquilo. E todo mundo lá é muito bem informado e são as histórias mais absurdas do mundo. Parece fanfic. Então tem isso, tem esse alerta, né? E tem muita coisa que se fala lá dentro também sobre a Independente, né? Por exemplo, a Independente hoje tem uma casa deles que fica ao lado do clube, né? Atravessando a rua. E tem lá, eu não sei se é a sede oficial do Independente ou é só uma casa que eles alugaram lá. Aí ficam assim, quem é que banca aquela casa? Não sei, cara. Você sabe quem é que banca? Porque ninguém fala quem banca. Só fala assim, quero saber quem é que está bancando aquela casa, dando a entender que tem alguém com interesse, alguém lá do clube, algum conselheiro ou coisa do tipo, com interesses bancando aquela casa para Independente. Então, pode até ser, mas o ponto é que ninguém sabe e fica se especulando essas coisas assim, como se fossem verdade, como se a torcida estivesse vendida. Oh, meu Deus, a Independente se vendeu, ou qualquer coisa do tipo. Pode até ser, cara. Eu não sei, você não sabe, e provavelmente as pessoas que estão só especulando não sabem. Tipo, até onde eu sei, a Independente tem seus meios de fazer dinheiro, então poderia sim pagar um aluguel de uma casa no Morumbi. Por que não? Até porque a casa nem é tão legal assim. É meio caidinha. Mas se me quiseram um tapa, vai. Tá melhor. Quando não era da Independente, tava pior a casa. Faz tempo que eu não passo por lá, né? Mas da última vez que eu fui, que eu passei em frente, assim, tava mais bonitinha, tá ajeitadinha. Enfim, só esse parênteses, né? E falar sobre a questão da Independente. Eu não gosto da ideia. Isso mostra um pouco da falência moral, a falência da instituição São Paulo, né? Uma torcida organizada, eu sei que é a maior do clube, eu sei que tem sua relevância, né, histórica para o São Paulo, mas continua sendo uma torcida organizada. Não são eles que podem definir o que a diretoria vai fazer. Tipo, porra, por quê? Por que que a nota deles reverbera tanto assim, causa tanto medo nessa galera? Não faz sentido. Mostra que eles não têm realmente convicção alguma, tá? Os diretores. É meio bizarro isso, tá? Não é pra reverberar desse jeito, é só pra eles entenderem, tipo, ok, é um sinal de que a torcida organizada, a principal organizada, está muito chateada com a situação. E ponto, não tem que passar por ali. Isso não tem que ser levado a tipo, ok, agora a gente tem que demitir o Ceni porque a Independente não quer o Ceni ali. Não, não. Longe disso. Aliás, falaram que é um golpe. O Casares quer demitir o Ceni, e aí pediu para a Independente fazer a nota para justificar a demissão do Ceni, mas ao mesmo tempo as informações são que o Casares quer o Ceni lá. Você viu como é? Olha o que tem de especulação lá. Puta que pariu, viu? Assim, festa da farofa, né? Mas tudo bem. Pois. E é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que a Independente é sim a maior torcida de São Paulo, é sim a torcida que, querendo ou não, dá o tom do Morumbi, tá? Então, nos jogos, se a Independente quer o estádio inflamado a favor de São Paulo, é a favor de São Paulo. Se quiser vaiar, que a torcida se vire contra o time também é. Então, a Independente tem esse poder de gerir, de definir o tom do estádio, mas comparando com os milhões de torcedores, a Independente é uma fração pequena. Tá? É só uma pequena parte, uma parte importante, claro, mas é uma pequena parte da nossa torcida. Não representa a totalidade dos torcedores do São Paulo. Certo? Só um último comentário. Sabe que, por mim, se o Belmonte tivesse um pouco mais de peito, ele ia chegar no Ceni e falar assim, Ceni, eu não quero saber das suas convicções. Eu quero que você comece a colocar cada jogador no seu devido lugar e para de fazer essas mudanças táticas que não surtem efeito, que só atrapalham o time. Bota todo mundo, porque os caras já são mais ou menos. Bota todo mundo no seu lugar e vê o que acontece. E a partir daí, a partir de uma base consolidada, você segue seu trabalho. Certo? Bom, é isso. Hoje à noite teremos o jogo contra o Puerto Cabello e já aviso, tá? Não se surpreendam se o time perder. Eu acho realmente que o Puerto Cabello vai jogar no contra-ataque, aproveitar as pontas e certamente iremos sofrer nesse sentido. Enfim, se perder hoje, esquece, tá? Aí não tem como segurar o Ceni, não. É isso. Muito obrigado. Você é a favor da demissão do Ceni? E quem é que você traria no lugar? Eu acho que não tem nenhum nome bom no mercado, não, tá? Só pra avisar. Mas, enfim.
Deixa nos comentários aí o que você acha disso. Inscrição, like, compartilhamento, etc. Tchau!